amado e amada irmã em Cristo, que saúde com a paz, amém? Estava meditando nas Escrituras hoje cedo e o Senhor me deu uma palavra e vou gravar agora para poder entregar para vocês. O livro do Gênesis, capítulo 37, lá no versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador mor. Amém? Bom, você bem sabe que nesse exato momento o que está sendo declarado aqui é uma palavra concernente à pessoa de um homem chamado José. José, como você sabe, filho de Jacó, um filho muito amado também, como todos os demais. Entretanto, o relacionamento de José com Jacó era um relacionamento diferenciado. Era um relacionamento onde ele zelava por manter uma dignidade de comunhão, de contato, uma dignidade no sentido de conversa, de entrega. Você bem sabe, porque você já leu de fato, que José era uma pessoa reta, íntegra, reta, e que costumeiramente se desviava do mal, se afastava das coisas difíceis, complicadas, coisas difíceis no tocante à carne, porque quando nós começamos a imaginar que as questões da carne são fáceis, automaticamente nós começamos a nos tornar pessoas facilmente envolvidas por espíritos ruins. A nossa mente começa a ser tomada de assalto por pensamentos que corroem a nossa estrutura espiritual. Pois bem, neste momento os irmãos de José, por vê-lo vindo na direção deles, os irmãos, quando viram José vindo, fizeram uma observação verdadeira. José realmente era seu irmão. José realmente estava vindo na direção deles. E em terceiro, José realmente era uma pessoa que sonhava. José realmente era uma pessoa que estava sempre sonhando. Você sabe, amado irmão e irmã, nós precisamos ter sonhos com Deus. Nós precisamos ter tantos os sonhos que nos são dados durante a noite. São muito bons de receber esses sonhos, avisos, lembretes, correto? Às vezes é um sonho que vem nos advertir, às vezes é um sonho que vem para nos preparar para alguma coisa que virá, às vezes é um sonho que traz uma revelação no sentido de nos trazer descanso para a alma, que nos traz uma palavra de consolo. E José já havia sonhado algumas vezes, e a que mais pesou, até mesmo para seu pai Jacó e para sua mãe, José já havia tido alguns sonhos, e o sonho que mais pesou para os irmãos principalmente, foi um sonho que trouxe muito pesar no sentido de inquietação, mas foi também um sonho que trouxe um pouco de pesar no sentido de inveja. Quantos de nós nesse exato momento não estamos sendo pessoas que são invejadas, pessoas que são constantemente invejados, pessoas que são constantemente diminuídos por palavras, pessoas que são constantemente xingados, achincoalhados, pessoas que constantemente, por terem uma vida com Deus e terem sonhos, por terem uma meta, por terem metas, alvos, objetivos,
pessoas que têm vida cotidiana com Deus, e não somente aqueles eventos de domingo de manhã. Essas pessoas, de fato, por terem uma comunhão com Deus, vão ter sonhos. E José viu uma vez o sol, a lua e também 11 estrelas que se inclinavam diante dele, se curvavam diante dele. Veja bem, José não projetou esse sonho na sua própria mente. Foi Deus quem deu este sonho para ele. José, ele não formulou esse sonho. Ele deitou, dormiu e Deus mostrou os sonhos a ele. Deus deu revelações dentro desse sonho para ele. José sonhou que uma vez ele estava atando molhos no meio do campo. E eis que o molho dele se levantava, crescia. E o molho dele também ficava em pé, como o molho do pai, da mãe e dos irmãos. Só que os molhos de José continuavam de pé, quando o molho de Jacó, da sua esposa e dos irmãos se inclinavam. Hoje em dia nós sabemos que um sonho, ele traz algumas revelações, e naquela época também não era diferente. Jacó foi um homem de muita intimidade com Deus, e você sabe que ele teve um sonho, ele viu a escada sendo colocada, e os anjos de Deus subindo e descendo, então seus filhos. José, por exemplo, então herdou essa característica, esse dom de sonhar. E então seus irmãos automaticamente começaram a matutar. Quando você tem um sonho, você precisa pedir a Deus discernimento para entender esse sonho. E os irmãos então compreenderam, e logo no que eles compreenderam, começaram a se irritar com José, começaram a atacá-lo, começaram a dizer palavras de blasfêmia para ele. Então, em determinado momento, depois que ele conta esses dois sonhos, em determinado momento ele estava vindo em direção aos seus irmãos disseram: olha lá vem o sonhador. Não somente sonhador, mas sonhador mor. Ou seja, que significa que ele era o supremo. O nível de deboche, de sarcasmo com relação a José foi muito grande. Então o sol e as estrelas se curvavam. É interessante, né, irmão? Interessante, porque se eu tiver um sonho com o sol, eu vou lembrar da figura do Senhor Jesus, porque ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Mas cada sonho traz a sua interpretação, traz o seu discernimento, não é assim? Então, eu, por exemplo, em determinados momentos iria pensar assim: bom, eu preciso entender qual é o motivo, o que é que está fazendo com que nesse sonho eu veja esse sol se curvando. O que significa esse sol se curvando? No sonho de José, esse sol significa Jacó, o seu pai. A lua significava sua mãe. Significava parte da sua família. E as 11 estrelas significava os seus irmãos. E eles entenderam então o que é que estava acontecendo. Eles compreenderam o que é que estava por suceder. Sol e estrela, que luminares, né? Sol, lua e estrelas são luminares. Quando a gente vai à palavra de Deus e vê ali no livro do Gênesis, a palavra do Senhor nos diz que disse Deus: haja luz. E então houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E então aquela luz serviu para que houvesse uma separação entre luz e trevas. Aonde está escrito isso? Aqui na minha Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 5 diz isso.
haveria diferença entre luz e trevas. E quando Deus fez separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve também, então, a partir dali, tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a grande dúvida que muitos têm quando param para pensar nesses detalhes da Bíblia, a Bíblia tem detalhes maravilhosos. A Bíblia é um livro cheio de riquezas, cheio de riquezas. E então, sem dúvida alguma, quando as pessoas começam a pensar nisso, eles imaginam assim. Quem sabe é o pensamento de alguns de vocês. Porque mais à frente, a própria palavra vai dizer algumas questões que vão trazer uma certa complicação, digamos assim. Em alguns momentos você está lendo a Bíblia e você lê e entende. Daqui a pouco começa a saltar algumas pepitas de ouro. Aí você começa a imaginar, poxa, mas se está escrito isso aqui, por que está escrito aquilo acolá? E você então começa a buscar, né? Isso é interessante. Então, aqui no livro de João capítulo 1, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor disse: haja luz. E houve de verdade luz. O povo Israel, ou na época o povo hebreu, ou antes apenas o povo de Deus, eles, quando começavam a estudar a Torá, eles começaram a perceber, e hoje as pessoas continuam a perceber alguns detalhes e ficam se perguntando. Deus criou o sol e a Bíblia diz que então começou a haver diferença entre dia e noite. Mas espera aí, começou a haver então separação de luz e trevas, de luz e noite, mas Deus disse lá atrás primeiro haja luz. E depois a própria Bíblia vai dizer que o sol e a lua começaram a servir de polos de diferenciação de norte para o que seria dia e para o que seria noite. A luz do primeiro dia é a própria luz de Deus. Ai, meu pastor, tá meio estranho isso. Interessante. É verdade, é interessante. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa que é super importante você saber. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando Deus disse haja luz, a luz dele já existia naquele momento. Então, quando Deus disse a palavra haja, e essa palavra haja no hebraico, ela significa raiar. Raiar entre aspas, e raiar significa acontecer. Raiar significa aparecer. Então, quando Deus disse haja luz, significa então que a própria luz divina começou a resplandecer naquele ponto em que Deus queria que resplandecesse. A própria glória do Senhor resplandeceu ali. Eu quero te dizer que você é um ser que é extremamente carregado de luz. É você. Você que é lavado, remido no sangue de Jesus. É você que se entregou, você que morreu para si mesmo, você que não vive mais para si. Eu não estou falando pessoas que são extremamente santas e santos, não. Eu estou dizendo para você que decidiu em determinado momento se entregar, porque o segredo não é aquilo que você faz por conta própria, mas o segredo é aquilo que Ele faz em nós, quando nós nos rendemos a Ele e dizemos: Senhor,
Não depende de mim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende do Senhor de usar da sua misericórdia. Então, algumas pessoas têm dificuldades em entender. Eu vou fazer a leitura outra vez para vocês aqui em Gênesis. Deixa eu voltar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Mais à frente, então, a Bíblia vai dizer, eu estou indo com calma para você entender, a Bíblia vai dizer que Deus criou, então, a expansão, debaixo da terra, fez separação entre as águas, e Deus viu que era lindo. No versículo 8, e chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde de manhã, o dia segundo. Aí, mais à frente, lá no 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. Aí o estudante da Bíblia começa a ter umas interrogações na cabeça, ele vai dar aquela estalada, poxa, mas Deus disse haja luz lá atrás. E depois é que ele foi fazer a separação entre luz e trevas. Meio confundo. Então é isso que eu estou te dizendo. Quando Deus disse haja, é porque Ele fez acontecer, Ele fez aparecer. Eu e você é que somos criação de Deus, no sentido de Ele próprio, com a sua própria mão, pegar e formar. O resto Ele deu ordem, com o poder da sua palavra. Haja, aconteça, brote, surja. Agora eu e você, Ele colocou as mãos na terra e formou o homem do pó da terra. Ele deu ordens para que no jardim do Éden começasse a haver uma evaporação. E quando aquele vapor começou a surgir, fez com que viesse a brotar novidade de vida e de alimento na terra, para que o homem pudesse cultivar o jardim do Éden. Mas eu e você, Ele colocou a mão e criou, formou. É tremendo demais. A palavra do Senhor é tremenda demais. Aí no sonho de José, Deus vai e mostra para ele, olha José, eu quero te dar uma revelação, porque o que você vai passar, o que você vai viver, o que você vai ter que ultrapassar para chegar num ponto máximo que eu quero te colocar, você precisa ser talhado, pinçado, desenvolvido no seu caráter, na sua sabedoria. Eu quero tocar na tua alma, eu quero te dar entendimento, prudência, eu quero fazer você criar temor. Eu preciso fazer, antes de colocar num ponto muito alto, entender o que é estar por baixo, para compreender as sensações do que é ser uma pessoa presa, do que é ser uma pessoa vendida, do que é ser um escravo. Eu preciso então fazer com que você passe pelas provações e pela formação, pela minha faculdade, José. Mas olha, antes, como um Deus de amor, eu quero te dizer, não temas, porque eu vou fazer cumprir tanto o sol quanto a lua e as estrelas vão se curvar perante você. Aí eu me volto agora para falar com você que está assistindo esse vídeo. Talvez você esteja se diminuindo com palavras, dizendo que você não pode chegar ao ponto A, que você não tem capacidade para chegar no ponto B. Quem te disse? Você pode sim. Aliás, você vai. Você tanto pode como vai. Mas durante o período em que José estava sendo pisado pelos irmãos, achincalhado, humilhado, menosprezado, empurrado, tomando soco,
tomando tapas, deboche, escárnio, tudo isso José teve que vencer. Eu tenho as minhas situações que eu chamo de traumas meus pessoais. Que isso, irmão? Que isso? Trauma? É, trauma. Sim, traumas. Dores, dificuldades, situações que são realmente muito deploráveis para a nossa carne e para a nossa alma e que eu não gosto, eu me irrito, fico nervoso, fico inquieto, falo o que devo e falo muito mais o que não devo. Então, o que eu venho dizer para você nesse momento é que você está passando por alguns degraus para tomar posse com maturidade, para tomar posse de uma bênção com excelência. Porque se Deus te der o que Ele quer te dar antes do tempo, você vai jogar fora. E quiçá alguém me assistindo agora que está reclamando de uma bênção que recebeu, está reclamando de uma vitória que Deus deu, está se queixando de uma porta que gemeu, sofreu, disse que não aguentava mais, disse que Deus não era Deus coisíssima nenhuma, que estava prestes a chutar o pau da barraca. Aí chegou o tempo, Deus foi e te exaltou, te colocou, te abençoou, te prosperou, te deu o casamento tão sonhado, te deu os filhos, te deu a empresa que você pediu, te deu esse bem que você queria, te deu essa carteira, te fez entrar nessa prova, nesse concurso, te deu essa família e agora você vem dizer para Deus: valha-me Deus, né? E quem sabe o teu caso seja de você estar reclamando de algo que você próprio cavou com os seus próprios pecados. Então, de que se queixa um homem? De que se queixa? A nossa geração é uma geração de mimados. A nossa geração agora de mimados, e a tendência é piorar. Eu vejo crianças e adolescentes que não querem estudar. Hoje vão para a escola e tiram foto do quadro porque não querem copiar. E eu te digo, pessoas que não escrevem, não aprendem. Quem não coloca no papel e não repete, nunca, repito, nunca vai aprender. Porque o celular só serve para WhatsApp, Facebook, resumindo, internet. Quem quer estudar de verdade, não adianta, pode reparar. Pessoas que se acham e se denominam pseudos alguma coisa porque ficam jogando no Google para obter informação rapidamente, se acham inteligente. Isso não é inteligência, isso é conhecimento. Isso é algo que você está buscando. Isso não é inteligência. Não é. Existe uma diferença muito grande. E é por isso que há pessoas que não são cultas na letra, não são formados, nunca se assentaram numa cadeira, nunca iniciaram uma faculdade. Tem gente me assistindo agora que não saiu da 3ª série. Eu ouço a fala de algumas pessoas e eu vejo, você percebe, essa pessoa só tem a 4ª série primária e olha lá. Mas isso não significa que elas sejam burras. Há pessoas que são extremamente inteligentes. Então eu quero te dizer nesse momento, se Deus te deu um sonho, você guardou, você pegou esse sonho. Eu parei aqui o que estava estudando para gravar esse vídeo para você. Então eu te digo, olha, Deus te enxerga com um potencial muito grande. Se Deus fez com que sol, lua e estrelas se curvassem, porque Deus poderia mostrar de outras formas, mas veja, Deus mostrou Sol. Quem era Sol? Jacó. O ser humano. O ser humano. Quem era a Lua? A mãe de José. A mãe de José. Então, Deus permitiu com que pessoas normais, naturais, mas que na visão que Deus queria dar, para que houvesse uma clareza para José,
E houve também uma clareza para Jacó, para os irmãos, porque eles se reclamaram na hora. Então, é isso que eu quero te passar. Você é uma potência nas mãos de Deus. Você só não pode desanimar, você só não pode desistir. Você só não pode parar agora. Não pare, avance. Quem sabe a porta que Deus tem para você, você ainda nem sequer imaginou, mas ela já está aberta para você. Ela já está preparada para você, já está preparada para mim. Nós não podemos parar quando nós somos vendidos por nossos irmãos. É um processo. Todos nós passamos por isso. Traição entre os da nossa própria casa. Depois traição entre os de outras famílias. Depois processos na mão de outras pessoas estranhas. Mas como José foi fiel, Deus deu vitória para ele. E se você permanecer fiel, Deus também vai dar vitória para você. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Na tábua do teu coração, guarde essa palavra. Então diga: eu sou uma bênção. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, a Bíblia diz que nós fomos preparados para vivermos em obras preparadas de antemão. Faça testes. Se você está batendo muito numa porta e não está abrindo, tenta uma outra. Tenta uma outra. Estuda. Se empenha. Se esforça. Forge espada das suas foices. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: irmão, esforça-te. Receba essa palavra nesse momento em nome de Jesus. Nesse exato momento a graça de Deus está aí junto com você. A mão de Deus está aí com você agora. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Foi o próprio Deus que te colocou aí para ouvir essa mensagem. Nós precisamos prestar atenção aos sinais que Deus nos dá. E esse é um para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que a glória de Deus te envolva. Que ela faça resplandecer sobre ti a sua paz. Que o Deus Todo-Poderoso se manifeste na sua vida. Que a bondade do Eterno te abençoe. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo visita você aí agora me assistindo, nesse vídeo. Recebe essa palavra aqui do pastor Fabiano. Que Deus te abençoe. Graça e paz.